E aí, pessoal, muitas informações por aqui. Vamos atualizar algumas situações. A polêmica dos ingressos para o jogo de amanhã lá contra o Juventude. Mais uma vez, o Grêmio aciona o STJD. Vamos falar também do time. Duas dúvidas. Eu acho que tem uma dúvida, mas nós vamos falar sobre isso. E também uma política de futebol que indica que dois nomes podem chegar em Porto Alegre. E eles falam muito mais do que apenas dois reforços, vocês vão entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. As placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Então, imagine você pagando a partir de agora para o resto da sua vida apenas 15% do que você paga hoje. Olha o tamanho da economia que isso determinaria. Então, é a hora de conhecer os planos promocionais da LR Energia Solar no link da descrição e a partir daí economizar. É isso que a LR vai fazer para você. Gente, vamos lá. Vamos separar aqui algumas situações que eu acho interessante da gente discutir. Primeiro, a polêmica dos ingressos. O Grêmio acionou o STJD para falar sobre o fato da torcida do Grêmio ter um ingresso muito mais caro do que a torcida do Juventude no confronto de amanhã, 16 horas, lá no Jacone. Perto de entre 180 e 200 reais o ingresso, enquanto o adversário vai ter lá 40 reais, algo assim. Isso não é novo, né? Isso é uma briga antiga que se tem, principalmente com os clubes de Caxias. Já aconteceu com o Juventude, já aconteceu com o Caxias e agora acontece com o Juventude. É uma pena que exista isso, mas isso deixa sempre o clima hostil lá. O Grêmio vem de um jogo de muita hostilidade lá. Vocês vão lembrar, o jogo do Campeonato Gaúcho, aquela polêmica de arbitragem no fim do jogo, e isso, de alguma maneira, vai trazer reflexo no jogo de amanhã. Então é importante que a gente tenha essa ideia do que pode acontecer, porque existe sim essa questão, existe essa preocupação, e de alguma maneira isso vai acabar aparecendo no jogo deste domingo, né? A polêmica de ingresso não tem muita repercussão agora, porque o Grêmio tenta, mas não tem muito o que fazer, falta pouco tempo para o jogo, mas existe isso e a gente tem que conversar. E aí a gente chega no time do Grêmio. O time do Grêmio, segundo as informações da imprensa, tem duas dúvidas, tá? Uma até envolvendo o lado pessoal de um jogador e a outra técnica. Volpe será o goleiro, e aqui a primeira dúvida, ou a dúvida, que é entre Ronald ou Gustavo Martins. Eu estava no jogo contra o Sportivo Luquenho, e o Mano Menezes ficou todo o tempo no primeiro tempo. Quem jogou na lateral foi o Gustavo Martins. E o Mano estava aqui assim, naquela casa-mata que fica aqui. Então ele passava muito aqui, o Gustavo Martins. Ele passou todo o tempo chamando a atenção do Gustavo Martins, inclusive saía da área técnica durante todo o tempo. No segundo tempo ele botou o Pavon aqui e jogou o Gustavo Martins para a zaga pelo lado esquerdo, que não tinha nem Kahneman nem Wagner Leonardo, passou para cá, botou o Pavon de lateral. Eu acho que vai o Ronald. Mas o Gustavo Martins, aquele dia, foi testado nessa posição. Aí, Wagner Leonardo, Walter Kahneman, Marlon, Dodi Vijaçante, Cristaldo. Até aqui, nenhuma dúvida. Bright White, Christian Oliveira, e aqui a segunda dúvida, que é de ordem até física. Amuso ou Aravena, ou até mesmo Pavon. Por que Amuso em primeiro lugar? Porque o Amuso, de alguma maneira, é o titular ali, ou tentou ser o titular, enfrentou algumas dificuldades de ordem física, aí deu polêmica, a mulher dele, aí rolou nas redes sociais um negócio que deu problema familiar com ele. Eu não entro muito nisso. Aí a mulher dele fez um post dizendo que ele chegou aí para o hospital com uma crise no fígado. Então, vamos deixar aqui de ordem física. Eu acho que o Amuso não vai para o jogo, tá? Em razão desse problema. Então, acho que vai o Aravena, em princípio, vai Aravena, Christian, Cristaldo, para mim, Ronald e Bright White. Esse é o time. Lembrando, ficou uma das curiosidades que nós vamos ter ontem, que nós só vamos saber amanhã, na hora que o Grêmio revelar o time, os jogadores que vão para o grupo, porque tem curiosidade aqui em saber de Riquelme
e do próprio Jardiel, que entrou melhor do que o Amuso. O Amuso que vive um momento ruim, né? Ruim. O Amuso, desculpa, o Arezzo. Então aqui existe uma dúvida, eu quero ver como é que o Mano vai levar esse tipo de situação aqui. O Thiaguinho da base foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 e aqui ainda não recebeu oportunidade. Então eu acho que é por aqui. E curiosidade para Riquelme e também para Jardiel no banco de reservas. Outra pauta que eu separei aqui foi sobre política de futebol. Ontem circularam, e a gente falou na timeline, dos nomes do Danilo Barbosa e do Adrielson. Um de 29 e um de 27. Hoje eu fiz uma coluna em GZH falando exatamente sobre a política de futebol e o que ela representa nesse momento. Por quê? Porque o Botafogo compra jovens jogadores do Grêmio. E o Grêmio está comprando jogadores que, de alguma maneira, já estão num patamar financeiro muito mais alto no Botafogo. E isso representa uma política. Eu acho muito bom para o Grêmio nesse momento, tanto o Adrielson como o Danilo Barbosa. A minha opinião sobre os dois. Muito boas contratações neste momento. Mas a política de futebol, sim, com o tempo nós temos que reverter isso. Nós temos que reverter. Não é momento de reverter. Não é momento. O momento é de passar pelo turbilhão, passar pela tempestade. Mas é interessante, né? Eles contrataram Natan Fernandes e Cuiabano, eles estão valorizando lá e nós estamos contratando jogadores ou que já saíram, que é o caso do Adrielson, que está no Anderlecht, ou que não está jogando, mas tem um patamar financeiro maior lá, que é o Danilo Barbosa, que é reserva do Marlon Freitas e tal, e que tem que ser reserva. Marlon Freitas é um dos principais jogadores de futebol brasileiro. Então, é curioso, né? É curioso isso. Eu gosto das duas contratações, acho que são bons nomes. Se o Grêmio conseguir contratar, são jogadores que vão agregar, vão ajudar, mas essa política nós temos que reverter. Nós temos que parar com a ideia de jogador que já chegou no ápice financeiro, nós vamos ter que pagar mais do que eles ganham lá para eles virem, aí depois nós não vamos conseguir recolocar, a gente busca esse jogador e depois, de alguma maneira, a gente perde por valores menores, mesmo que o Natan Fernandes tenha sido vendido por 10 milhões de euros, a gente perde porque esses jogadores acabam se valorizando lá e sendo vendidos por mais valor. Então é curioso isso, mas é a realidade. Lembrando sempre, não estou criticando as contratações. Tá? Não estou criticando. Acho que o momento é isso mesmo. O momento é isso mesmo. Quem chegou nesse momento foi o Grêmio, por sua incompetência, e agora tem que arcar com as consequências. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.